Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos para a segunda parte da aula 8, tá? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a primeira variação da função e são condições para a gente conseguir determinar quem são os nossos, onde encontrar, né, o nosso máximo mínimo. Então eu começo revisando a parte de definição de extremos locais, tá? Então a gente quer determinar um procedimento para encontrar os extremos locais. E aí só em termos de notação, tá? Durante esse vídeo, I sempre vai denotar o intervalo da reta, tá? E o interior de I é o intervalo obtido de I extraindo suas extremidades, caso façam parte dele. Então, o interior sempre vai ser o intervalo aberto, tá? Ou seja, então aqui, se a gente tiver que o nosso I for o intervalo AB fechado, ou ele for fechado em A, aberto em B, ou for aberto em A, fechado em B, ou ainda ele for o intervalo aberto, que também pode acontecer então, tá? Quem que vai ser o interior de I, que a gente vai denotar por int de I? Vai ser sempre o intervalo aberto A, B, tá? Se a gente tiver agora aqueles intervalos com extremos no infinito, né? Então, se eu tiver o A mais infinito, ou se eu tiver o A mais infinito, tá? Então, o interior de I ainda vai ser, né? Agora, o intervalo aberto de A mais infinito é sempre já aberto, tá? E se, né, fosse a mesma coisa do menos infinito até B, quer seja fechado, quer seja aberto, tá? O interior de I vai ser o intervalo aberto que vai de menos infinito até B, tá? Então, essa é uma notação que a gente vai ter. Bom, e aí só relembrando, né, dado uma função f definida no intervalo i, a gente diz que x0 é um ponto de máximo ou mínimo, se local, né, máximo ou mínimo local agora, se numa vizinhança de x0, ou seja, então existe um delta, tal que a f de x0 é sempre maior do que a f de x para todo x que está no intervalo i, dentro daquela vizinhança delta do ponto x0, ok? Bom, e se ele for um mínimo ou máximo local, ele é denominado um extremo local da função f, tá? A gente vai agora para a definição de pontos críticos, tá? O que vai ser um ponto crítico? Bom, um ponto crítico é um ponto onde a derivada da função é zero, tá? Então, aqui a gente está considerando já aí um intervalo aberto para falar da função derivável. Se ela é derivável, a gente já sabe que ela é contínua. E a gente diz que x0 é um ponto crítico dessa função se a sua derivada for igual a zero, tá? Para quem for lembrar, lá em cálculo 1, às vezes a gente definia o ponto crítico também, o ponto onde a derivada não existe, tá? Observa que a gente não está excluindo essa parte daqui, a gente só não está chamando esse cara de ponto crítico aqui, mas essa função, para essa função daqui, se ela for derivável, então a derivada existe e ela vai ser zero, tá? E a gente vai estar interessado em trabalhar com derivadas, com funções deriváveis principalmente, tá? Geometricamente, a gente tem que o ponto crítico de uma função são os pontos onde aquela reta tangente é horizontal, né? Porque se a gente tem a derivada igual a zero, então isso significa que o coeficiente angular da reta é zero e a nossa reta tangente é do tipo y igual a uma constante, né? Porque se a gente tivesse aqui com y, né, a reta tangente aqui, y menos y0 igual ao coeficiente angular aqui, x menos x0, né? Então, se esse nosso coeficiente angular aqui for zero, então a gente tem a reta t como sendo y igual a y0, que é uma reta horizontal, né? Então, portanto, paralela ao eixo das abscissas, tá? E o resultado que a gente tem na sequência, ele é conhecido como teste da primeira derivada. Alguns livros não colocam exatamente esse resultado como teste da primeira derivada. Eles vão colocar um resultado que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Mas eu estou seguindo o nosso livro-texto, então ele chama a próxima proposição de teste da primeira derivada. E ela vai falar como é que são os nossos pontos críticos, né? Então aqui, ela diz que se uma função é derivável, então todo extremo local é um ponto crítico, né? Ou seja, se a gente tem
um ponto de máximo ou um ponto de mínimo local, isso significa que a derivada naquele ponto vai ser zero, né? Porque ele é um ponto crítico aqui. Bom, então vamos para a demonstração aqui. Vamos supor que a gente tem um ponto de máximo local de f em I, tá? Que eu vou chamar ele de x0. Se for um ponto de mínimo, a demonstração é análoga, tá? Bom, então se ele é o máximo local, né? Então existe um delta, então existe delta. Como a gente está considerando aqui o I um intervalo aberto, eu posso pegar o delta, diminuir ele de tal forma que a vizinhança esteja totalmente contida no intervalo I, né? Existe delta tal que x0 menos delta, x0 mais delta está contido em I, e, né? Se eu tiver x distando no máximo delta de x0, então a f de x0, né, como f de x0 é o máximo local, é maior ou igual do que a f de x, tá? Isso daqui ainda é equivalente a dizer, né, que a f de x menos o f de x0 é menor do que zero. Aqui, menor do que zero, tá? Bom, a gente quer ver que, que esse x0 é um ponto crítico, ou seja, a gente quer ver que a f', né, a gente quer ver que a f' de x0 é zero, ok? Para ver isso, eu vou olhar para as derivadas laterais e vou observar fazendo a mesma ideia que a gente já fez numa das demonstrações da aula anterior. Provar que a derivada lateral direita tem um sinal, a derivada lateral esquerda tem um outro sinal, portanto, elas só podem ser, a derivada só pode ser zero, tá? Então, assim, para x pertencente ao intervalo que vai de x0 até x0 mais delta, ou seja, estou numa vizinhança direita, aqui, né? Deixa eu colocar aqui primeiro, temos. Eu vou olhar para o quociente, né? Eu quero olhar para a derivada em x0, então eu vou olhar para o quociente de Newton desta forma aqui, né? X menos x0. Bom, a gente já sabe que esse numerador aqui é menor ou igual do que zero. Bom, esse denominador daqui, olha aqui, ó, né? A gente está aqui com x0 e a gente pegou um x até x0 mais delta, tá? Então, a hora que a gente faz x menos x0, isso tudo aqui é positivo. Bom, então, um numerador negativo dividido por um denominador positivo, isto é, menor ou igual do que zero. Bom, então, permanência de sinal garante. A gente está falando de uma vizinhança, a gente está se aproximando pela direita, né? Então, a derivada lateral à direita em x0 também seria menor ou igual do que zero. E se a gente agora pegar x pertencente do lado esquerdo, né? x0 menos delta, x0, temos. Vou olhar para o mesmo quociente, né? Então, aqui, f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Bom, o meu numerador a gente já sabe que é negativo, só que agora o meu denominador daqui também é negativo, né? Porque agora a gente está neste caso daqui. Então, a gente está com x0 menos delta, x0. Né? E a gente pegou um x aqui. Então, a diferença x menos x0 é negativa. Bom, então, o quociente de negativo com negativo é positivo. Bom, mas então isso implica que a derivada lateral à esquerda em x0 seria positiva, por permanência de sinal. Bom, mas então essas duas informações, como a derivada existe, a função é derivável, garantem que a derivada em x0 só pode ser zero. Né? Se ela é menor ou igual ou maior ou igual, então ela só pode ser zero. Né? Isto é, x0 é ponto crítico de f. Né? De f, ok? Bom, na sequência a gente tem um corolário para colocar uma condição particular adicional a esse resultado, a essa proposição daqui. Bom, então aqui o corolário 3.51 diz que se a gente tem uma função contínua em I e derivável no interior de I,
Se ela atinge um extremo em I, então esse extremo corresponde a uma das extremidades de I ou um ponto crítico. Okay? Então, a gente, na verdade, só vai juntar as informações que a gente tem. Demonstração. Tá? Bom, então, o que a gente tem aqui? A gente está falando que F assume um extremo, né? Então, aqui, seja se ela assume, né? Então, seja x0 pertencente a I, um extremo de F em I. F em I, tá? Se x0 for uma extremidade de I, né, digamos que o meu I não é um intervalo aberto, então aqui esse x0 seja uma extremidade de I, a gente não tem mais nada para fazer. Extremidade de I, então o resultado está provado. Está provado. Porque ele diz aqui, ele atinge, então, esse ponto corresponde a uma extremidade ou é ponto crítico. Bom, se ele for uma extremidade, não tem nada para ser provado. Então, aqui, suponha que x0 não é extremidade. Suponha x0, x0 pertence, então, se ele não é extremidade, ele está no interior de I. Como o interior de I é um intervalo aberto, segue pela proposição anterior que a primeira derivada é zero. Foi exatamente isso que a gente provou na proposição 3.50. Então, pela proposição 3.50, temos que f' de x0 é zero, ou seja, x0 é ponto crítico de f em I, tá? Bom, então, de acordo com esse corolário, para a gente determinar quem que são os nossos máximos e mínimos, ou quem são os nossos extremos, a gente vai olhar os pontos críticos de f e avaliar o valor de f nesses pontos e nas extremidades do intervalo. Com isso, a gente determina quem que são os extremos da nossa função. Tá? Trago aqui um exemplo 4, então, aqui para determinar os extremos da função que está definida no intervalo fechado de -1 até 1 como x menos x a quarta. Tá? Ela estaria definida para todo o conjunto dos números reais, mas a gente está restringindo aqui só para esse intervalo de 1 a -1. Então, a gente já sabe pelo teorema de Weierstrass que como ela é um polinômio, então ela é uma função contínua, ela atinge seu máximo dentro desse intervalo, podendo estar os extremos no -1 e no 1. Então, aqui, como f é contínua em -1, 1, e então, pelo teorema de Weierstrass, pelo teorema de Weierstrass, falta um S aqui, Weierstrass, f assume seus extremos em -1, 1. Tá? Então, a gente já sabe que tem que considerar o 1 e o -1, tá? Pelo corolário 3.51, precisamos avaliar f em x igual a -1, x igual a 1 e x0
pertencente a menos 1, 1, tal que o f' de x0 é zero. Bom, como a derivada de f é igual, estou derivando o polinômio, então a derivada de x é 1 e a derivada do x à quarta é menos 4x ao cubo, temos que a derivada é zero, né? F', colocar aqui do x0 igual a zero, c e só c. O x for igual, né? Então, se eu vou dividir por 4, né? E tirar a raiz cúbica, então é 1 sobre a raiz cúbica de 4. Bom, isso aqui dá aproximadamente 0,6. Então, está dentro desse intervalo daqui. Então, a gente precisa considerar esse valor daqui. Então, agora a gente vai olhar o valor da f em menos 1, em 1 e em 0,6, tá? Assim. Então, aqui, f de menos 1 vai ser menos 1. O menos 1 à quarta vai dar 1. Então, com esse menos 1 daqui, isso vai dar menos 2. O f do 1 vai dar 1 menos 1, que é 0. E o f do 1 sobre a raiz, a raiz cúbica de 4, isso vai dar 1 sobre a raiz cúbica de 4, menos 1 sobre a raiz cúbica de 4 elevado a quarto. Bom, eu vou colocar aqui esse 1 sobre a raiz cúbica em evidência, né? Porque eu tenho ele aqui e tenho 1/4 ainda, tá? Então, desculpa, aqui a raiz cúbica. Aqui, raiz cúbica de 4, que multiplica. Então, 1 menos, aqui vai sobrar 1/4, né? 1/4. Bom, 1 menos 1/4 é positivo, multiplicado por algo positivo, então isso é um valor positivo, ok? Bom, então o que acontece aqui? Esse ponto daqui é um ponto de máximo, porque os valores que ela assumiu em menos 1 é menos 2, que é negativo, em 1 é 0, e aqui ela assumiu um valor maior do que 0. Né? Então, aqui, portanto, f assume um máximo em x0 igual a 1 sobre a raiz cúbica de 4 e mínimo em x igual a menos 1, né? Porque o valor aqui é menor do que o valor ok? Então, ela tem um mínimo na extremidade do intervalo e tem um máximo no interior do intervalo. E esse máximo no interior é um ponto onde a derivada é zero, ok? Então, esse é um procedimento que a gente usa para determinar, para localizar onde estaria esse máximo e mínimo que está dentro do intervalo. Tá? Lembrando que a gente sempre tem que consultar o valor da f nos extremos também. Okay? Bom, agora a gente segue com um resultado que fala sobre o estudo da primeira variação, tá? Que ele vai dar condições para a gente determinar se uma função é crescente ou decrescente, tá? Então, aqui, isso aqui é a proposição 3.53, tá? Então, se f é uma função contínua e derivável no interior de i, então o que a gente tem? Se a derivada for positiva, na verdade assim, a derivada é positiva no interior, se e somente se a função é não decrescente em i. Se a derivada for estritamente positiva, então a função é crescente em i, mas recíproca não vale. Ou seja, a gente pode ter uma função que seja crescente, porém a derivada não é estritamente positiva. Tá? A gente tem que... Agora, as equivalentes para negativa, né? Então, se a derivada for negativa, no interior do intervalo, é menor ou igual do que zero, então a função
é se e somente se a função é não crescente. E se ela for estritamente negativa, então ela é decrescente, mas a recíproca não vale. Ok? Então, aqui em termos de análise gráfica, o que estaria acontecendo aqui? Tá? Sempre que a gente tem uma derivada negativa, né, a gente tem uma derivada positiva, a gente tem uma função não decrescente, tá? Ou se for olhar por aqui, né, se a derivada for estritamente positiva, a nossa função é crescente, né? Então, aqui, onde a função é crescente, as nossas derivadas, as nossas retas tangentes têm inclinação positiva, né? Quando for zero, aqui a nossa inclinação é horizontal. Quando a função passou a ser decrescente, né, as nossas retas tangentes aqui têm inclinação negativa, né, então elas também passaram a ser decrescentes. Tá? Então é isso que a gente está observando nesse resultado daqui. Okay? Eu vou fazer a demonstração do item C e do item D. O item A e o item B são análogos e eles estão resolvidos no livro-texto. Tentem fazer, depois vocês dão uma olhadinha caso falte alguma coisa, mas é só trabalhar com os resultados análogos. Então, para demonstrar o item C, a gente começa aqui a implicação de ida, né? Então, a gente vai supor que a derivada é negativa no interior de I, tá? Então, aqui, suponha f' de x menor ou igual do que zero para x no interior de I, né? Então, a gente está no intervalo aberto, no interior de I. Bom, então, dados A e B em I, dados A e B em I, eu quero pegar esse A menor do que o B, tá? Como eu estou com x no interior desse intervalo aqui, então, e é um intervalo, estou pegando dois valores A e B dentro de I, né? Então, eu posso garantir que minha função agora, né? Então, f é contínua no fechado, né? Eu não sabia o que estava acontecendo com o intervalo I, mas se eu pego dois elementos lá dentro, já que a minha função f era por hipótese derivável em I, então com certeza ela é contínua no fechado, né? Ela vai ser contínua em todo I, então se eu pego dois pontos em particular lá dentro, né? Então f é contínua em AB e derivável em AB aberto, tá? O que eu quero fazer aqui? Quero usar o teorema do valor médio, tá? Então, aqui, logo, pelo teorema do valor médio, temos que existe C, que existe um C pertencente a B, tal que o que acontece? A derivada em C, a derivada em C é igual ao f de B menos o f de A sobre B menos A. Por hipótese, aqui a gente tem que a nossa derivada é menor ou igual do que zero. Né? Ela é negativa em todo ponto interior. Bom, mas C, como C está no interior de AB e AB está contido em I, então C é um ponto interior. Esse meu denominador aqui, a gente está supondo A estritamente menor do que B, então ele é positivo. Bom, então para esse quociente daqui ser menor ou igual do que zero, obrigatoriamente esse numerador aqui tem que ser menor ou igual do que zero. Bom, então o que a gente tem aqui? A gente tem que o nosso f de B é menor ou igual do que o f de A. Bom, mas como a gente pegou A e B aleatórios dentro de I com A menor do que B, isso significa que a nossa função é não crescente. Né? Ela não cresce. F é não crescente em I. Observe que a gente pegou pontos A e B quaisquer, A menor do que B, e a gente provou que o f de B é menor do que o f de A. Então, significa que a função é não crescente. Bom, agora vamos para a implicação da volta. Suponha
f não crescente em I. Bom, e vamos pegar um ponto x0 em I, seja x0 pertencente a I. Então, o que a gente tem aqui? Então, como a função é derivável, né? Então, a gente pode dizer que a derivada em f é igual à derivada lateral à direita, em x0. Bom, mas então isso daqui é o limite quando x tende a x0 pela direita de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Bom, esse nosso denominador daqui, eu estou vindo pela direita, então esse denominador daqui é positivo. Como a minha função é não crescente, então esse meu numerador daqui é menor do que zero, menor ou igual do que zero. Bom, então agora sim, negativo dividido por positivo, a gente tem menor ou igual do que zero, né? A gente tem que o quociente de Newton é negativo, então permanência de sinal garante que a derivada vai ser negativa, né? Então aqui a gente está, ou nula, né? Então aqui a gente está usando permanência de sinal, né? Permanência de sinal. Ok? E isso conclui, então, a demonstração do item I. Vamos para o item D, então. O item D, a gente tem a derivada negativa no interior de I, então f é decrescente em I. Bom, o que vai acontecer aqui? A demonstração vai ser análoga à primeira parte do que a gente fez no item C. A diferença que vai acontecer aqui, a nossa derivada aqui é estritamente negativa. Então, como aqui a gente não está usando limite, a gente não está usando permanência de sinal, né? Então, a gente vai ter que esse quociente daqui vai ser estritamente negativo. Como a gente está pegando um b maior do que a, então a gente tem denominador positivo, então o nosso numerador vai ser estritamente negativo, saindo que a função vai ser, então, decrescente, ok? Né? Ela vai ser, ela não vai ter a parte do igual, do não crescente, ela vai ser decrescente, tá? Ok? Então, aqui, se a gente tem aqui, então, f' menor do que zero, então, se a gente pegar sim, né, AB pertencentes ao interior de I, então, pelo TVM em AB, a gente pode usar, temos existe C no interior de AB, tal que o F' de C é o F de B menos o F de A dividido por B menos A. Bom, mas aqui o meu F' de C é estritamente negativo e este cara daqui é positivo. Bom, então isso daqui só resta aqui o F de B menos F de A seja estritamente negativo. Bom, mas isso significa que o F de B é estritamente menor do que o F de A, ou seja, a nossa função é decrescente, tá? Então, aqui, f é decrescente. É decrescente, ok? Bom, a recíproca, né? A recíproca. Ele está dizendo que a recíproca não é verdadeira, tá? O que a gente vai fazer para isso daqui? Então, a gente vai apresentar um contra-exemplo, tá? Então, a recíproca aqui. Considere f de x, definida de reais em reais, igual a menos x ao cubo.
tá? Temos que f é decrescente, né? Decrescente. E f' de zero, se ela é decrescente, então a derivada deveria ser sempre negativa se a recíproca fosse verdadeira. Mas a f' de zero é zero, né? F' de x é 3 menos 3x ao quadrado no zero, ela é zero. Okay? Então a gente tem um contra-exemplo de que não vale a recíproca do item D. Agora a gente vai ver o corolário desse resultado, que é só para juntar as informações na verdade. Tá? Então eu estou pegando a função, eu estou dando o nome para esse intervalo I, agora pegando o intervalo fechado para a função ser contínua e derivável no aberto, tá? Só para a gente conseguir se localizar melhor em relação a esse C. Tá? Então o que acontece aqui? Se a gente tem que a derivada é positiva à esquerda do C e negativa à direita do D, então esse ponto C é o máximo local. Né? Observa aqui o que estaria acontecendo aqui. A gente está aqui, então a gente tem um ponto C aqui, a gente tem a derivada positiva, mas a gente viu que essa derivada positiva, então a função é crescente. Se a gente tem a derivada negativa, então a função é decrescente. Bom, então aqui a gente tem um ponto de máximo local, tá? O item B, se a gente tem a derivada negativa agora, né? Então o que a gente tem aqui? De novo, C aqui. Então a gente tem derivada negativa, então a função é decrescente. Depois a gente tem derivada positiva, a função é crescente. Então esse C aqui é um ponto de mínimo local da função. O item C e o item D são só para complementar aqui, né? Se a gente tiver aqui no C, mas a gente tiver que a derivada é positiva em todos os valores de A e B, não importa. A esquerda e a direita, não importa o que está acontecendo no F de C aqui, tá? No F' de C. Então, o que acontece aqui? Bom, então a função é crescente antes, crescente depois. Bom, então esse C aqui não é extremo local de f. Mesma coisa se a derivada for sempre negativa, né? Então a gente tem a função assim, decrescente antes, decrescente depois, tá? E, portanto, né, esse C não é extremo da nossa função, ok? Então isso daqui basicamente é a demonstração deste resultado aqui, é realmente só juntar as informações do corolário, tá? Da proposição sobre o estudo da primeira variação. A gente vai para um exemplo 5 agora, que a gente quer usar esse resultado daqui, tá? Então, no exemplo 5, a gente quer determinar os intervalos onde a f é crescente e decrescente, onde a f é esse polinômio de grau 4 e também determinar os seus extremos. Vamos lá para a solução desse exemplo 5 daqui. Como a gente está com o nosso domínio sendo a reta toda, então a gente não tem extremidades daqui. Então a gente vai procurar os pontos críticos desta função daqui, para daí avaliar para saber onde, porque a gente quer saber, para crescimento e decrescimento, a gente está analisando onde a derivada é positiva e onde a derivada é negativa. Tá? Então a gente vai encontrar os pontos onde a derivada é zero, para daí a partir disso a gente conseguir trabalhar daqui, ok? Então aqui temos que a f' de x é igual. Como a gente está com polinômio, né? Então isso vai ficar 12x ao cubo mais 12x ao quadrado menos 72x e o 29, derivada do 29 é zero, tá? Bom, mas isso daqui a gente ainda pode colocar, né? O f' de x é igual. A gente pode colocar o 12x em evidência, e aí aqui fica x ao quadrado. Como a gente quer determinar os zeros disso, né, a gente tem que simplificar a nossa relação daqui, tá? Mais x menos 72 por 12, 6. Bom, e essa função quadrática daqui, né, esse polinômio quadrático aqui, a gente ainda pode escrever como x mais 3, como multiplica x menos 2, usando as raízes dele, menos 3 e 2, correto? Bom, assim, logo, né? Aqui ficou fácil agora, né? A nossa derivada
é zero, C e só C, o que a gente tem? O x é zero, ou o x é menos 3, ou o x é igual a 2, tá? Então, nesses pontos daqui estão os nossos candidatos a extremos, os nossos candidatos a máximo e mínimo, ok? Vamos avaliar agora o que acontece. Como a gente não tem extremidades do domínio, a gente poderia, se a gente quiser simplesmente saber os extremos, a gente só avaliaria a f de 0, a f de menos 3 e a f de 2. Bom, mas a gente quer saber os intervalos de crescimento e decrescimento. Então, agora a gente tem que olhar para o sinal da primeira derivada daqui, tá? Então, vamos pegar e separar aqui. Vamos construir uma tabela para a gente conseguir avaliar essa relação daqui, tá? Então, eu vou colocar aqui cada uma das parcelas que compõem o produto da minha derivada. Vou tirar fora o 12 porque ele é constante, né? Então, aqui, eu só vou inverter, vou colocar primeiro, né, a parte do x mais 3, depois a do x, que é o 0, né? Colocando em ordem crescente as minhas raízes aqui. Aqui o meu x menos 2, ok? Bom, aqui eu vou colocar o resultado da f e da f', tá? Então, aqui, na verdade, aqui vai ser sinal de f', sinal f' e aqui comportamento da f, comportamento de f, tá? Bom, aqui eu vou separar exatamente pelos zeros. Então, eu vou pegar aqui x menor do que menos 3, vou pegar x, desculpa aqui, vou pegar x entre menos 3 e 0, vou pegar x entre 0 e 2 e vou pegar x maior do que 2 aqui para terminar, ok? Então, vou fechar a minha tabelinha daqui. Bom, então agora vamos olhar para os sinais, para eu saber o sinal da f. Se eu souber o sinal de cada uma dessas parcelas, daqui eu sei o sinal da f. Bom, se o meu x é menor do que menos 3, então x mais 3 é negativo. O x também é negativo e o x menos 2 também é negativo. Bom, então se eu multiplicar negativo com negativo com negativo, isto ficou, né? Então, eu só vou colocar no primeiro aqui, isso é menos vezes menos vezes menos, isto é negativo, ok? Então, a derivada aqui, a f' é negativa. Bom, mas então se a f' é negativa, a f é decrescente, ok? Bom, entre menos 3 e 0. Bom, se o meu x já é maior do que o menos 3, então essa parcela daqui ficou positiva. Aqui ainda é negativo, aqui é negativo. Bom, então eu tenho positivo, negativo, negativo, ficou positivo. Então aqui a f' é positiva. Se a f' é positiva, então a f é crescente. A f é crescente. Bom, se o x está entre 0 e 2, então essa primeira parcela é positiva. Aqui é positivo, mas aqui é negativo. Positivo, positivo, negativo, ficou negativo. Então, a f' é negativo, ou seja, a f é decrescente. E para terminar aqui, então essa parcela é positiva, aqui é positivo, aqui é positivo. Então, a minha derivada é positiva, ou seja, a f é crescente. Crescente, ok? Bom, então vamos observar aqui o que aconteceu nessa nossa relação daqui, né? Se eu colocar aqui, eu tenho o menos 3, o 0 e o 2, né? Esse aqui seria o meu eixo dos x, tá? Então, o que aconteceu aqui? Aqui a minha derivada era negativa, então aqui a função é decrescente. Aqui a minha função passou a ser crescente. Aqui ela voltou a ser decrescente. E aqui ela voltou a ser
crescente, ok? Então, a gente tem que em menos 3 e em 2, a gente tem um mínimo local, tá? Então, portanto, em x igual a menos 3 e x igual a 2, temos mínimos locais. Mínimos locais, tá? Mínimos locais. E em 0, temos um máximo local. Um máximo local. A gente ainda pode observar aqui, né, a função está vindo do mais infinito, descendo, sobe, volta a descer e volta a subir. Então, nas extremidades, tanto do menos infinito quanto do mais infinito, ela vai para mais infinito, né? É o que indica aqui. Se a gente olha para a nossa função aqui, de fato isso confere, né? A gente tem um polinômio que é x à quarta aqui, né? Então, a gente já sabe que o limite, quando x tende a mais ou menos infinito, ele vai sempre para mais infinito, porque eu estou com uma potência par e o coeficiente do termo dominante aqui é positivo, ok? Bom, então, a gente agora avalia o valor dos extremos só para a gente saber o que está acontecendo aqui. Temos que o f de menos 3, tá? Se a gente fizer a conta ali, isso vai dar menos 160. O f de 2 vai dar menos 35. Ou seja, então esse f de menos 3 daqui vai ser o nosso mínimo absoluto, né? A gente pode falar em mínimo absoluto aqui, né? Esse aqui é o mínimo global, porque ele é menor do que o f de 2, que é o outro número que é um ponto de mínimo, e a função não vai para o menos infinito, ela vai para o mais infinito, tá? E o f de 0 é 29, que é a parcela constante que a gente tem lá. Esse máximo daqui, como nas extremidades ela vai para o mais infinito, esse daqui são extremos locais, né? Então, esse daqui é mínimo local, e o 0 é máximo local, tá? Ele não é global. Se eu rolo aqui um pouquinho para baixo, eu já tinha o gráfico dessa função aqui, deixa eu só ampliar um pouquinho, né? Então, a gente tem exatamente esse comportamento aqui. Então, aqui a gente tinha f decrescente, crescente, f decrescente de novo e f crescente aqui, ok? Então, com os resultados que a gente tem, usando o corolário, né, ele fica bem fácil da gente determinar os extremos, e usando a proposição a gente determina onde estão os nossos intervalos de crescimento e decrescimento da função. Seguindo, eu deixo para vocês um exercício 6, que pede para determinar os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função f, bem como os seus extremos. Então, exercício similar ao exercício, ao exemplo 5 que a gente resolveu, tá? Peço para vocês darem uma olhadinha no exemplo 355, que prova a desigualdade entre as médias aritmética e geométrica, né? Então, se a gente tem n, um número natural maior do que 1 e constantes a 1, a 2, a n positivas, a gente sempre tem que a média aritmética é maior do que a média geométrica, tá? E ocorrendo a igualdade, sei somente se esses valores são iguais, tá? Para provar, a prova é por indução, na verdade, né? Então, para provar para o A1 e para o A2 é a relação clássica, que você trabalha com ele elevado ao quadrado e chega na raiz aqui, então você trabalha essa relação. E pode usar também o passo que é usado para fazer, chegar no passo n, para fazer o caso A igual a 2 também. N igual a 2 também funciona, tá? E depois ele vai construir uma função, na verdade, né? Então, aqui a demonstração está aqui. Ele vai usar a proposição para fazer essa demonstração, né? Então, ele vai trabalhar com o fato de que ele quer provar que ele vai definir uma função f de x igual a 1 mais a 2
mais a n menos 1, ou a n, né, ele faz para n mais 1, tanto faz aqui, mais x, mais n que multiplica a raiz enésima de a1, a2, a n menos 1, que multiplica x, tá? E aí ele vai provar que essa função daqui é sempre positiva. Bom, se ela é sempre positiva, então aqui a gente vai ter, em particular, para o x igual a n, né? Então a gente tem aqui o a n somado, se eu dividir aqui, vai chegar na relação que a gente tem, tá? Ele está bem resolvidinho lá e está resolvido no livro também. Existe uma outra prova que não é trabalhando com o estudo da variação com derivadas, né? Mas essa prova daqui é uma prova bem elegante, aqui fica para vocês com curiosidade, para vocês darem uma olhada, tá? Eu trago um próximo corolário, que é o teste da segunda derivada, para caracterizar um extremo olhando para o sinal de segunda derivada, né? Então a gente tem uma função f, definida no intervalo aberto, duas vezes derivável, e x0 é um ponto crítico de f, ou seja, a derivada da f em x0 é zero, tá? Se a segunda derivada for positiva, então o x0 é o único ponto de mínimo. Se a segunda derivada for negativa, então x0 é o único ponto de máximo da função f, tá? Em particular, x0 é o único ponto crítico de f. Bom, como é que a gente faz a demonstração desse resultado daqui, tá? Então aqui, como x0 é ponto crítico, né, de f, então a gente sabe que a derivada dele é zero, né? Então f' de x0 é igual a zero. Logo, se a derivada segunda é negativa, eu vou fazer esse caso que está entre parênteses aqui, tá? O outro é análogo. Se a derivada segunda é negativa, então a f' é decrescente. Em i, né? O que está acontecendo aqui? A gente tem aqui o nosso x0. A segunda derivada é negativa, então isso significa que a nossa derivada f' em 0 ela é zero, mas ela é decrescente nesse intervalo i daqui. Assim, o que acontece? Já que o f' de x0 é zero e a nossa f' é decrescente, então ela é assim, f' de x é positiva para x menor do que x0 e f' de x é negativa para x maior do que x0. Mas isso significa o que agora? Donde? Se a f' é positiva, a f é crescente em x menor do que x0. E f é decrescente para x maior do que x0, ok? Então, o que aconteceu aqui? Aqui a gente tem uma função crescente e aqui a gente tem uma função decrescente. Bom, então, x0 é ponto de máximo para essa função f, né? Então, aqui, portanto, x0 é ponto de máximo de f, ok? Então, aqui, se a gente está avaliando aqui e com esse comportamento daqui, essa função aqui sendo a derivada segunda sempre negativa e a função decrescente, a gente não tem como ter um outro ponto crítico, né? A função não poderia passar pelo zero de novo. Então, esse ponto daqui é o único ponto de máximo da nossa função e o x0 é o único ponto crítico dessa nossa função daqui, tá?
Esse resultado aqui às vezes simplifica para a gente determinar, se a gente determinou todos os nossos pontos críticos, para a gente saber classificar ele como ponto de máximo ou ponto de mínimo, a gente pode olhar simplesmente para o corolário 3.56, que eu coloquei o nome como teste da segunda derivada, que é como ele é usualmente conhecido nos livros de cálculo. Tá? Deixa um próximo exemplo para vocês darem uma olhadinha aqui, que é um problema aqui para mostrar a unicidade de um ponto de mínimo, né? Ele vai trabalhar numa região angular e quer determinar um ponto para fechar um triângulo lá para um segmento, o terceiro lado do triângulo, ter o menor comprimento possível. Tá? E vou resolver o exemplo 6, que é o exercício 5.6 da seção 3.5, que eu achei um exemplo bem interessante, que ele pega uma função derivável e um ponto que não esteja no gráfico dessa função. Tá? Se existir um ponto no gráfico que realiza a distância até P, ou seja, né, quando a gente fala de distância, a gente está falando da menor das distâncias de todos os pontos A' que estão no gráfico até P, né, então se tiver um ponto A onde assume esse ponto de mínimo daqui, isso significa que essa reta AP é perpendicular a R, onde R é tangente ao gráfico de F em A. Tá? Então aqui a gente vai ver a resolução desse exemplo daqui. Então vamos primeiro fazer um esboço do que está acontecendo aqui. Tá? Então vou marcar aqui uma função xy aqui, definida no intervalo que vai de A até B. Então a função é suave nesse meu intervalo aqui. Então isso aqui vai o y f de x daqui. Ok? Bom, e aí o que ele coloca aqui? Se a gente tiver um ponto P aqui, né? Esse aqui é o ponto P. E aí ele diz que para a gente pegar e achar se tiver o ponto A que marca a distância que seria a menor das distâncias, né? Se a gente tiver, digamos aqui assim, esse aqui seria o ponto A, então o que tem que acontecer aqui? Bom, a gente tem que ter que a reta tangente em A tem que ser perpendicular à reta AB, né? Então aqui é isso daqui que a gente quer provar, ok? Então aqui esse ponto P daqui é um ponto x0, y0. Eu vou chamar esse ponto A daqui de um ponto alfa, aqui, f de alfa, né? Porque o A está sobre o gráfico daqui. Seja, né? Então aqui seja A, o ponto alfa, f de alfa. Então, queremos o valor mínimo da função distância de A até P. Porém, essa função distância de A até P tem a raiz daqui, né? Então, e calcular o mínimo da distância é o equivalente a calcular o mínimo da distância ao quadrado, tá? Queremos calcular que equivale, né? Que equivale, só para a gente tirar a raiz daqui, equivale a calcular o mínimo de distância ao quadrado de A até P. Logo, quem que vai ser a distância ao quadrado de A até P? Tá? Bom, então isso aqui vai ser o x, vamos colocar assim, o alfa menos o x0 ao quadrado, mais o f de alfa menos o y0 ao quadrado, tá? E queremos, né, queremos minimizar a função que eu vou chamar de
g de x, desculpa, g de alfa igual a alfa menos x0 ao quadrado mais f de alfa menos y0 ao quadrado, sendo que alfa pertence ao meu intervalo AB aberto, que é onde a gente definiu a nossa função f aqui, né? A B daqui. Bom, então a gente vai calcular, como esse meu intervalo é aberto, então ele não tem extremos, então a gente que vai calcular os pontos críticos. Vamos determinar os pontos críticos de G. Bom, para isso a gente calcula a derivada. Então, G' de alfa vai ser, né, o x0, y0 é constante, então a gente está derivando aqui. Vou usar a regra da cadeia daqui, então isso é 2 alfa menos x0 elevado a 1 vezes a derivada do alfa menos x0, que é 1, mais. Mesma coisa aqui, então isso é 2 f de alfa menos y0 elevado a 1 vezes a derivada do f de alfa menos y0, que é a derivada do f de 0 aqui. Temos, na verdade aqui, temos aqui. Assim, né? Assim. O g' de alfa, que é o nosso ponto crítico, vai ser então o g' tem que ser igual a 0, C e somente C. A gente tem aqui 2 alfa menos x0 mais 2 f de alfa menos y0 f' de alfa igual a 0. Bom, mas isso ainda é equivalente a colocar que o f' de alfa vai ser igual. O 2 com 2 a gente pode simplificar, né? Então aqui a gente vai ter menos alfa x0 dividido por f de alfa menos y0, ok? Supondo que, na verdade aqui, o f de alfa menos y0 é diferente de 0, porque senão o nosso y0 se ele fosse f de alguém, então a distância seria 0, né? Então a gente não precisaria estar calculando esse ponto daqui, o ponto P estaria no gráfico, né? Então esse valor aqui é diferente de 0, ok? Então a gente chegou que o f' de alfa seria igual a este valor daqui. Bom, mas f' de alfa nada mais é do que o coeficiente angular da nossa reta tangente, né? Temos que f' de alfa é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f, em alfa f de alfa, ok? Então, se a gente voltar aqui em cima, né, esse f' daqui seria a... Se a gente chamar isso daqui da nossa reta R, a gente sabe que essa reta R seria y menos f de alfa igual a f' de alfa, aqui x menos alfa, ok? Então, a gente chegou que o nosso f' de alfa daqui, né? Nosso f' de alfa, ele é, vamos escalar o resultado, ele é menos alfa, ele ficou igual a menos alfa menos x0 dividido por f de alfa menos y0, ok? Bom, agora vamos ver então quem que é o coeficiente angular dessa reta AP daqui, tá? Então aqui eu vou
trabalhar aqui, né? Vou esticar meu para cá, né? Por outro lado, a reta AP é y menos, vou trabalhar com o ponto A, tanto faz, né? F de alfa aqui, igual. Quem que é o coeficiente angular dela? A gente conhece dois pontos, o P e o alfa. Então, esse é delta y sobre delta x, né? Então, eu vou fazer aqui f de alfa menos y0 sobre alfa menos x0, que multiplica x menos alfa, ok? Então, esse daqui seria o coeficiente angular dessa reta daqui. Bom, note que, o que aconteceu aqui? Note que, se a gente observar esse cara daqui, ele nada mais é que o inverso oposto desse daqui. Se a gente faz aqui m vezes f' de alfa, isso é menos 1. Ou seja, AP é perpendicular a essa reta R daqui, tá? Então, a gente provou que se essa distância mínima onde ela acontece, né, ela vai ser num ponto onde a derivada é perpendicular a esse valor AP daqui, tá? Então, aqui a gente teria essa resolução do que a gente fez aqui, né? Então, a gente achou o ponto crítico daqui. Como a gente está calculando uma distância daqui, né? Então, a distância é um problema bem posto, então o resultado vai dar um ponto de mínimo. Lógico que a gente teria que observar se isso de fato deu um ponto de mínimo daqui, mas usando o fato, né? Dessa parte fica como tarefa ainda para complementar que se de fato seria um ponto de mínimo, mas a gente provou que onde é atingido esse ponto crítico daqui é de fato o ponto onde a tangente é perpendicular à reta AP, que era o que a gente gostaria de provar. Bom, terminado o exemplo, eu vou deixar um último exercício para vocês, tá? E termino minha aula com esse exercício, né? Então, peço para vocês calcularem a distância entre os gráficos das funções f e g, onde a f é dada por essa função quadrática e g é dada por essa função afim, ok? Então, esse é o último exercício. As referências continuam sendo as mesmas. Gente, boa semana, obrigada e até sexta-feira.